Olá, amigos, vamos dar início a mais uma etapa para a sua preparação do exame de ordem, sua prova objetiva que está chegando, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Exame de Ordem. Você que fez aí o curso intensivo conosco, você que já fez aí também a mega revisão e agora também agora a resolução de questões. Eu sempre falo no nosso curso intensivo a importância de resolver questões. E nós vamos ver agora algumas questões que eu separei para vocês que realmente tem tudo a ver com o que estudamos. Você vai verificar agora como essas questões são provadas, esses temas, na verdade, são cobrados na sua prova. Como esses temas que nós estudamos, tanto em direito material como direito processual, cai na prova. E cai mesmo, gente. Então, seja muito bem-vindo a mais uma etapa. E eu quero dizer para você que o nosso objetivo aqui é ter o mesmo sucesso que foi o exame passado. O exame passado, o canal teve um índice de aprovação extremamente alto, né? Teve um alto índice de aprovação e queremos repetir a dose agora nesse exame. E eu quero pedir a sua colaboração, eu quero pedir para você que realmente você seja honesto consigo mesmo nesse curso de resolução de questões. Agora o seguinte, no momento que nós vamos resolver a primeira questão, você vai dar uma pausa, vai dar um pause aí no seu vídeo, tá? E você vai imprimir a apostila e vai tentar resolver pelo menos umas 5, 6 questões, e aí depois você vem comigo, tá? Por que eu preciso que você faça isso? Eu disponibilizei essa apostila com as questões e ao final nós temos o gabarito. Não vai ver o gabarito ainda. Resolva a questão, vem assistir o vídeo e nós vamos ver por que as alternativas estão certo e as outras estão erradas. E vamos discutir aqui sobre o tema que versou a questão, tá? Então, pessoal, a importância de você resolver as questões antes de você assistir o vídeo, tá? Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo, tá? Então, o nosso curso vai funcionar dessa maneira. Agora, o que nós vamos estudar aqui, gente? Resolver questões para o exame de ordem, tá? Você já me conhece aí do intensivão e da mega revisão, tá? Professor Roberto Comporto. Meu e-mail vou disponibilizar para você aqui, robertocomporto@yahoo.com.br. robertocomporto@yahoo.com.br. Me mande e-mail, tá? Tire as suas dúvidas na medida que realmente eu puder, eu vou estar respondendo. Eu respondo todos os e-mails, tá? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu procuro ser breve e respondo todos os e-mails. Tem e-mails que é pesquisa, que na verdade tem e-mails que é consultoria e eu não consigo responder, gente. Quero resolver questões com você, quero te ajudar, mas assunto pertinente à sua prova do exame de ordem, tá bom? Então, vamos resolver questões? Questões de direito processual do trabalho. Questões de direito processual do trabalho, tá bom? Já pegou a sua apostila? Já resolveu algumas questões aí? Sim? Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão? Primeira questão na tela. Gente, quando eu falo em resolver questões, duas coisas importantes que eu preciso identificar numa questão. Em uma questão, eu preciso identificar qual o tema que o examinador quer saber se eu tenho conhecimento. Sobre qual tema o examinador quer me cobrar. Ele quer exatamente buscar o meu conhecimento. Qual é o tema? Então, na questão, eu tenho que fazer uma leitura minuciosa e verificar qual é o tema que está sendo cobrado. Qual é o tema que estão me cobrando. No segundo momento, eu preciso identificar se ele quer a questão correta ou a questão incorreta. Questão correta ou a questão incorreta. Duas situações importantíssimas para que você possa verificar, tá? Isso já na questão, já no topo, já na questão, do que ele efetivamente está me perguntando. Ali eu já preciso identificar qual é o tema e se ele quer a questão correta, incorreta, o que ele quer que eu faça naquela questão, tá? No momento que eu faço a leitura, eu vou buscar lá no meu HD, lá na minha memória, vou buscar na minha memória tudo que eu sei sobre este tema, tudo que eu sei sobre esse tema, tá? No primeiro momento eu não vou responder nada, não vou assinalar nada. Faço uma respectiva
busco isso, tá? Busco essas informações no meu cérebro e vou, portanto, tentar trazer à tona a maior quantidade de conhecimento possível sobre este tema, tá? Que foi me cobrado. Bacana? Professor, como que eu vou fazer isso? Eu tinha uma aluna que no momento da prova, ela lembrou, professor, fiz uma retrospectiva e lembrei do senhor falando sobre esse tema várias vezes. É isso, é trazer à memória aquilo que você conhece sobre o tema, aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu aqui no nosso curso. Bacana? Vamos lá, primeira questão. Questão de número 1. Acerca do princípio do dispositivo no âmbito do processo do trabalho, assinale a opção correta. Tá? Gente, nessa primeira questão, eu já identifico o quê? Eu preciso identificar o tema. O tema eu já sei que ele quer saber sobre princípios. Tá? O tema eu já sei que ele quer princípios. E ele quer que eu assinale a alternativa correta. Tá? Então, ele quer saber sobre princípios e ele quer a opção correta. Busco na minha memória o que eu sei sobre princípios. Bacana? E aí eu vou para as alternativas. No primeiro momento, vou ler as alternativas. Não há possibilidade do magistrado instaurar de ofício o processo trabalhista. Gente, não há possibilidade do magistrado instaurar de ofício o processo trabalhista. Ele está dizendo isso. Agora, eu preciso entender, tá? Dentro desse contexto, tá? Sobre a possibilidade dele instaurar de ofício um processo. Gente, em regra, veja bem, em regra, eu devo me lembrar do artigo 2º do CPC. Eu devo me lembrar da inércia da jurisdição. Ora, a jurisdição, o juiz, o Estado, eles estão inertes, tá? Aguardando a provocação de quem necessita da jurisdição. Ou seja, de quem necessita que o Estado venha e diga de quem é o direito, jurisdição, dizer de quem é o direito. Então, o princípio da inércia da jurisdição é exatamente isso, no artigo 2º do CPC, tá? Professor, mas eu vou aplicar o CPC, por que não a CLT? Porque a CLT não fala da inércia da jurisdição. Quem fala é o artigo 2º do CPC. Então, eu utilizando o 769 da CLT, que é o artigo ponte, o qual eu posso utilizar os códigos de processo civil ou a legislação comum, quando essa não fere princípios do direito do trabalho, então eu posso utilizar a justiça comum. Então, artigo 2º da CLT, artigo 2º, desculpa, do CPC e mais o 769 da CLT, permite então eu analisar a inércia da jurisdição, ou seja, a jurisdição, o Estado precisa ser provocado. Essa é a regra. Agora, existe a exceção, gente. Existe a exceção. Tome cuidado com as exceções. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, o processo, a execução pode ser movida, a execução pode ter o seu início provocado pelo juiz. O juiz, o magistrado aqui na Justiça do Trabalho, ele pode impulsionar a execução de ofício, diferentemente do civil. A regra é, a jurisdição precisa ser provocada, mas aqui na Justiça do Trabalho, tá? Na Justiça do Trabalho, pode, de ofício, o magistrado instaurar, iniciar a execução, pode, de ofício, diferente do civil. Cuidado com isso. Agora, não pode o magistrado, aí pelo princípio da inércia, ele iniciar, tá? Ação trabalhista. Ação trabalhista, gente, ação trabalhista é interesse do empregado. Ele deve provocar a jurisdição, o judiciário. Agora, o juiz não pode. Manuel não recebeu a hora extra. Então, o juiz de ofício, tá? Vai lá, protocola e começa a dar andamento, inicia o processo de conhecimento para verificar se Manuel tinha o direito de hora extra ou não. O juiz não pode fazer isso. De ofício, não. Eles têm que aguardar, o Estado tem que aguardar a parte interessada,
tá? Provocar o Estado, provocar a jurisdição, para aí sim o juiz receber a petição e dar início ao processo de conhecimento. Agora, no âmbito da execução, o juiz de ofício. Percebe que aqui ele diz não há possibilidade do magistrado instaurar de ofício o processo trabalhista. Veja bem, há possibilidade. Há possibilidade. Aqui, no processo trabalhista, ele está dizendo da regra, mas existe a exceção. A exceção é a execução. Na execução, pode o juiz de ofício instaurar a execução, dar início à execução. Tá? Então, a priori, pessoal, a priori se aplica o artigo 2º do CPC. A priori se aplica o artigo 2º do CPC. Mas aí eu tenho que me lembrar do 878 da CLT, 878 da CLT, que o juiz pode, de ofício, iniciar a execução. 878 da CLT. Bacana? Então, letra A, portanto, é incorreta. Não serve pra gente. Ele quer a correta. Letra B. Letra B. Temos que ler todas, calma, temos que verificar todas as alternativas. A execução pode ser promovida, por um interessado, ou seja, a parte interessada, ou, aí gente, ou de ofício pelo julgador competente. Na Justiça do Trabalho, 878, pode ser por interesse da parte ou de ofício pelo magistrado. Tá? Então, já de cara, nós observamos que essa aqui nos interessa. Tá? A A não nos interessa. Mas vamos buscar a mais correta, né? Vamos ver se a mais correta é a B mesmo. Na esfera trabalhista, ante a prevalência do princípio da informalidade, as reclamações podem ser iniciadas por provocação dos interessados ou pelo magistrado. Gente, aqui não, porque aqui está ferindo o princípio, tá, da inércia do artigo 2º. Tá? Então aqui está incorreto, porque o princípio da informalidade quer dizer o seguinte: a parte interessada ela pode iniciar uma reclamação trabalhista, propor uma reclamação trabalhista de forma verbal ou escrita. De forma verbal ou escrita. Tá? O princípio da informalidade pode nos trazer também que a parte, a reclamada, pode apresentar uma contestação de forma verbal. De forma verbal também. Tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, a letra C também não nos interessa. Tá? Vamos ver a letra B? O dissídio coletivo pode ser suscitado de ofício pelo presidente do TRT? De ofício pelo presidente do TRT? No caso de suspensão das atividades pelos trabalhadores e para reavaliar normas e condições coletivas de trabalho pré-existentes. Gente, sobretudo aqui, além da inércia, eu preciso entender que o artigo 856 da CLT não foi recepcionado, tá? O artigo 856 da CLT não foi recepcionado pelo artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que traz o artigo 114 da Constituição Federal? A competência da Justiça do Trabalho. Tá? A competência da Justiça do Trabalho. Então, quem é competente para instaurar ou para suscitar o dissídio coletivo são as partes, sindicatos empregados, sindicatos empregadores, tá? Porque os sindicatos empregados e sindicatos empregadores não entram num acordo. Então, isso vai ser proposto, tá, pelas partes para solucionar esse litígio aí. E daí nós temos uma sentença normativa. Agora, se ele colocasse aqui o Ministério Público do Trabalho, aí é diferente. Porque o Ministério Público do Trabalho, tá, pode sim buscar os interesses como fiscal da lei, né? Então, tome cuidado com essa situação. Portanto, aqui, a mais próxima realmente ficou a letra B. Perfeita essa letra B para a gente, tá? Então, vamos para a nossa alternativa, nosso gabarito. Vamos lá? Gabarito, letra B, nos termos do artigo 878 da CLT. Gabarito dessa questão 1, letra B, tá? B de bola, nos termos do artigo 878 da nossa CLT. Vamos para mais uma questão. Questão de número 2. Questão de número 2.
Se for instalado conflito de competência, o que ele quer saber? Vamos identificar o tema? Ele quer saber seu conhecimento sobre conflito de competência, tá? Positivo entre dois juízes do trabalho do estado de Pernambuco. Qual será o órgão competente para julgá-lo? Gente, conflito de competência. Artigo 114 da Constituição Federal, artigo 114 da Constituição Federal, mais o artigo 808 da CLT. 114, inciso 5 da Constituição Federal, mais o 808 da CLT. O que ele traz, gente? A solução dos conflitos entre juízes, entre tribunais, tá? Para poder solucionar um caso concreto. Tá? Pode surgir esse conflito? Pode. Aqui ele está dizendo conflito de competência entre dois juízes, só que esses dois juízes pertencem ao mesmo tribunal. Esses dois juízes pertencem ao mesmo tribunal. Vamos relembrar um pouquinho. Se eu tenho um juiz que ele está em conflito com o TRT, a qual ele é vinculado, tá? Traz a regra o seguinte: entre o juiz e o tribunal que ele está vinculado, não há conflito de competência. Por quê? Pela questão da hierarquia. Ele pertence a esse tribunal. Agora, eu tenho dois juízes, vamos dizer assim, dois juízes que pertencem ao mesmo tribunal. Dois juízes pertencem ao mesmo tribunal. Ou seja, eu tenho dois juízes que estão em conflitos, o qual ele tem o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que, de certa forma, comanda hierarquicamente, vamos dizer assim, é o chefe, vamos dizer assim, melhor para você entender. Tá? Nesse quesito, surgiu o conflito de interesse, conflito de competência entre esses dois juízes. Quem é competente para resolver? Quem é competente? O tribunal ao qual eles estão vinculados. Então, aqui, quem é competente para solucionar, para julgar esse conflito de competência? O mesmo tribunal. É o tribunal do TRT, Tribunal de Pernambuco. Tribunal Regional de Pernambuco. É o porquê? Porque os dois juízes pertencem ao mesmo tribunal. Só para você podermos nos aprofundar um pouquinho mais. E se fosse entre um juiz de direito e um juiz do trabalho, tá? Um juiz da justiça comum e um juiz do trabalho. Quem é competente? O STJ. O STJ. Se é dois tribunais do trabalho, quem é competente entre os dois tribunais? Surgiu um conflito de competência entre dois tribunais. Quem é competente? Aí eu vou para o chefe, Tribunal Superior do Trabalho, tá? Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que irá resolver o conflito de competência entre tribunais da segunda e da 24ª, enfim, entre dois tribunais regionais do trabalho diferentes. Quem é competente? O TST. Se for Tribunal do Trabalho e Tribunal e o TJ, por exemplo, o STJ. Tá? Então, é questão dessas hierarquias que você deve observar. Nós já estudamos isso, estamos apenas relembrando. Vamos para as questões, para as alternativas? É competente o Tribunal Superior do Trabalho? Gente, não é conflito de competência entre dois tribunais. É entre dois juízes que pertencem ao mesmo tribunal. Esses dois juízes estão vinculados ao mesmo tribunal. Então, se não é um conflito entre dois tribunais, então não é o TST que irá julgar esse conflito. Tá? É o STJ. O STJ, pessoal, ele irá julgar o conflito quando eu tenho um juiz de direito, né, um juiz federal, um juiz de direito, e um juiz juiz de direito, um juiz federal, contra um juiz de direito, um juiz da justiça comum. Quando isso acontece, aí eu tenho o STJ. Se eu tenho também o conflito entre o Tribunal do Trabalho e um outro tribunal da justiça comum, tá? Eu tenho, para resolver esse conflito, o Tribunal de Justiça, tá? Superior Tribunal de Justiça. Esse vai resolver os conflitos quando o conflito é do direito do trabalho, tá? Um juiz trabalhista, um Tribunal Regional do Trabalho e
um tribunal, o TJ, por exemplo, ou um juiz de direito, tá? Quem irá julgar? Tá? O STJ. Bacana? Agora, eu tenho o Tribunal Regional de Pernambuco. Tribunal de Pernambuco. Esse, por sua vez, irá julgá-lo. Por quê? Porque os juízes pertencem ao mesmo tribunal. Vamos dizer aqui, o TRT é que comanda lá aqueles dois juízes, tá? E eu tenho ainda o STF. Gente, o STF, guardião da Constituição Federal, portanto, também não nos interessa aqui, tá? Vamos ver qual é o nosso gabarito? Gabarito, letra C, artigo 114, inciso 5 da Constituição Federal. Letra C, o Tribunal Regional de Pernambuco. Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco. Portanto, gabarito, letra C, tá? Conforme o dispositivo legal 114, inciso 5 da Constituição Federal. Mais uma questão? Questão de número 3. Questão de número 3. Acompanhe comigo aí com o seu material. Vamos ver se você acertou. Se um empregado é contratado em determinado lugar para prestar serviço em localidade diversa, outra localidade, a eventual reclamação trabalhista será proposta aonde? Quem tem competência para julgar essa reclamação trabalhista? Gente, aí eu tenho que me lembrar do 651 da CLT, que vai trazer, porque nós estamos falando até agora de competência em razão da matéria. Agora, nós vamos verificar a competência em razão do local, ou seja, competência territorial. Competência territorial, em regra, é o caput do 651, ou seja, o último local da prestação de serviço. O último local da prestação de serviço. Mas aí eu tenho, essa é a regra, agora eu tenho que tomar cuidado com as exceções, tá? Eu tenho como regra o caput, o 651, que será competente a Justiça do Trabalho, ou seja, a vara, tá? A Justiça do Trabalho, o juiz de primeira instância, no local da última prestação de serviço. O local da última prestação de serviço. Ora, se ele mora em São Bernardo, tá? Foi contratado para trabalhar em Santo André, bacana, foi contratado para trabalhar em Santo André, a empresa é de Santo André, ele foi contratado em Santo André. Qual é o local que ele irá ingressar com a ação? Santo André, porque foi o último local de trabalho, tá? Ele trabalhou em Santo André, a empresa se mudou e foi para São Caetano, tá? Qual o último local de trabalho? São Caetano. Lá é o último local de trabalho, ele vai propor ação em São Caetano. Essa é a regra do 651. Aí eu tenho, por exemplo, o viajante. O viajante, ele irá, portanto, ingressar com ação aonde fica a filial da empresa, ou se ele não tem uma filial, se a empresa não tem uma filial, o domicílio dele pode servir. É a regra do 651. Eu tenho ainda aquele que é contratado em um determinado local para trabalhar em outro local. Ele mora em São Bernardo, foi contratado pela empresa, tá, em Diadema para prestar serviço em Santo André. Nesse caso, tanto Diadema, que foi o local da contratação, como Santo André serão competentes, ambas a justiça. Aqui, o juiz do trabalho de Diadema e o juiz de trabalho de Santo André serão competentes para julgar o litígio, tá? 651 da CLT. Ainda eu tenho aquele que está no Brasil, tá? Está no Brasil. Foi contratado por uma empresa para trabalhar no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. Quem será competente? Regra o Brasil, direito processual do Brasil, mas utilizando o direito material dos Estados Unidos. Esse é um outro exemplo. Agora, se ele foi contratado, começou a trabalhar no Brasil e foi transferido para trabalhar nos Estados Unidos, tá? Quem será competente? O Brasil vai ser competente. Direito processual do trabalho, vamos utilizar o direito processual do trabalho aqui do Brasil, matéria do Brasil. Agora, em se tratando de direito material, hora extra, férias e tudo mais, eu vou utilizar o dos Estados Unidos.
ou a condição mais benéfica, a norma mais benéfica. Se a norma mais benéfica for do Brasil, eu vou utilizar do Brasil. Se a norma mais benéfica for dos Estados Unidos, vou utilizar dos Estados Unidos. Nesse caso, quando ele está trabalhando no Brasil, foi contratado, iniciou o trabalho dele no Brasil, mas foi transferido para o exterior, transferido para os Estados Unidos, tá? Vou utilizar o direito processual do Brasil, mas eu vou verificar qual é a condição mais benéfica. É claro, gente, que nessa relação internacional eu devo analisar se não há convenção coletiva dispondo, convenção entre os dois países dispondo diverso disso que eu estou falando para vocês. Se tiver um acordo entre os dois países, tá? Vai prevalecer o tratado, a convenção, enfim. Bacana? Então vamos aqui para o nosso quadro. Ele quer saber o seguinte, identifiquei o tema, ele quer saber sobre competência territorial. E aqui, no primeiro momento, ele não me disse se ele quer a correta ou a incorreta. Mas, como ele não falou nada, ele quer a correta. Então vamos lá. Deve ser ajuizada apenas no local da prestação dos serviços. E aí nós estamos falando da regra do caput, 651 caput, tá? Então, essa aqui não, porque ele foi contratado em um local e desenvolveu atividade em outro local. Então, ambos são competentes, tá? Poderá ser ajuizada no local da contratação ou da prestação do serviço. É exatamente essa a nossa alternativa, porque é o que está disposto no artigo 651, parágrafo 3º da CLT. 651, parágrafo 3º da CLT. Mas vamos ver a alternativa C. Deve ser ajuizada no local da contratação, somente. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Cuidado, você que vai fazer a prova da OAB. O canal Exame de Ordem está te orientando. Cuidado com essas palavras, somente, nunca, sempre. Cuidado com essas palavras, são palavras perigosas, tá? Por quê? O examinador ele vai tentar te induzir ao erro. Então, ele vai trazer somente, nunca. E você sabe muito bem que o direito está cheio de exceções. E o que ele quer, muitas vezes, são as exceções. Tá? Porque a regra, às vezes, é muito fácil você entender. Agora, as exceções que fica mais complicado. Tá? Então, aqui, a regra é no local da prestação de serviço. Do último local da prestação de serviço. E aí nós temos o parágrafo 1º, 2º, 3º, que são as exceções que eu trouxe aqui para vocês. Então, quando ele disse somente, tá? Ele restringiu demais. Quando ele restringe demais, fique atento, tá? E a D poderá ser ajuizada no local da prestação do serviço ou no domicílio do autor. Aqui ele está falando sobre o viajante, tá? Viajante, aquele que está em várias localidades, vai trabalhando em várias localidades, em razão da atividade que ele desenvolve, várias atividades, tá? E aí, se naquelas localidades não tiver filial, ele pode propor ação no domicílio, tá? Então, também não é essa. O que nós entendemos, então, que é a letra B de bola. Vamos para o nosso gabarito? Letra B de bola, artigo 651, parágrafo 3º da CLT. 651, parágrafo 3º da CLT. Mais uma questão, tá? Mais uma questão de número 4. Questão de número 4. Vamos para mais uma questão. Na hipótese de um empregado desejar mover ação de reparação de perdas e danos causados pelo cálculo incorreto do benefício previdenciário por omissão ou equívoco do empregador, o processamento e o julgamento da demanda, tá? De quem é competente? Quem é competente para julgar? Olha o que ele está dizendo aqui. O empregado laborava para uma empresa e essa empresa errou o cálculo, tá? Errou o cálculo, tá? O cálculo foi incorreto. Que cálculo? O cálculo do benefício previdenciário. De repente ela descontou menos ou descontou mais, tá? Não repassou, enfim. Isso causou um prejuízo para o empregado. E ele precisa que esse dano seja reparado. Tá? E ele quer saber quem é competente. Gente, observe que esse prejuízo foi estabelecido, ele teve esse prejuízo
em razão de um cálculo errado feito por quem? Pelo empregador. Se foi o empregador que calculou errado, se foi um empregador que não entregou as guias do seguro-desemprego, se foi um empregador que não realizou o cadastro correto dele do PIS, ou seja, é um dano que foi causado por uma inobservância do próprio empregador. Foi o empregador que deixou de fazer a guia, foi o empregador que esqueceu de entregar a guia, foi o empregador que não fez o recolhimento correto, foi o empregador que não realizou o cadastro no PIS de forma correta, foi o empregador que não fez o cadastro correto ou lançou as informações corretas na CEFIP, foi culpa do empregador. Foi o empregador que errou. E isso causou um prejuízo ao empregado. Se isso causou um prejuízo ao empregado, você tem que lembrar lá que nós estudamos logo no começo do nosso estudo sobre direito processual, que com a emenda 45 de 2004 ampliou, pessoal, a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Ampliou. Agora, a Justiça do Trabalho tem mais amplitude nas causas que se podem ser resolvidas, ou seja, ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho agora é competente para julgar não só a relação de emprego, que era antes da emenda constitucional 45 de 2004, mas também agora as relações de perdas, tá, que esse empregado venha a ter em razão do empregador ter lhe causado, uma indenização porque aquele empregador lhe causou um dano à saúde, uma indenização porque ele sofreu um acidente na empresa, uma indenização porque ele teve um prejuízo por uma guia que não foi expressa, ele teve prejuízo por um cadastro que foi feito errado, tá? Ele teve prejuízo, ele passou uma vergonha, ou seja, qualquer situação que tenha relação entre o contratado e o contratante, entre o empregador e o empregado. Ou seja, a amplitude da Justiça do Trabalho se deu com a emenda 45. Então, não somente a relação de emprego, que é o empregado, mas outras circunstâncias, como o assédio moral, o assédio sexual, tá? E, sobretudo, as relações de trabalho. Se eu tenho uma relação de trabalho, tá? Eu devo procurar a Justiça do Trabalho. Não só a relação de emprego, aquele que tem vínculo de emprego, mas uma relação de trabalho. O que você pensa em relação de trabalho, competente para julgar a Justiça do Trabalho. Tá? Uma exceçãozinha aí que você tem que ficar atento é pertinente aos honorários advocatícios. Você vai advogar, tá? O seu cliente não paga os seus honorários, tá? Aí, gente, por ser uma questão de uma contratação de nós advogados autônomos, aí a justiça comum. Os honorários já é entendimento do STJ que para cobrar os honorários é competente a justiça comum. Bacana? Então vamos lá. Vamos para a nossa questão de número 4, as alternativas. Olha lá. É competente a Justiça do Trabalho? É competente a Justiça Federal? A Justiça Comum Estadual? O Ministério da Previdência Social? Quem é competente? Quem é competente, gente? Justiça Federal? Justiça Comum Estadual? Ou Ministério da Previdência Social? Ministério da Previdência Social, você já descarta, porque aqui nós estamos falando de um órgão jurisdicional. Nós não estamos falando de um órgão de justiça, da justiça, tá? Agora, Justiça Comum Estadual, gente, a Justiça Comum Estadual, ela vai julgar e processar aquelas ações que você tem quanto à previdência social no caso de acidente de trabalho, mas contra o INSS, contra a Previdência Social. Então, num caso concreto onde o empregado ele foi cometido por uma doença laborativa ou um acidente do trabalho, ele poderá ingressar com duas ações. Uma ação contra a empresa, pleiteando uma indenização pelo dano que a empresa causou a ele, e uma ação contra o INSS, pleiteando lá o restabelecimento do auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, tá? Aí, sim, justiça comum, tá? Justiça comum. E a Justiça Federal? Justiça Federal, quando, por exemplo, esse empregado vai pleitear um benefício de restabelecimento do auxílio doença, quando não acidentário, né, a doença previdenciária, ele pode pleitear na Justiça Federal. Questão de uma aposentadoria, Justiça Federal. Agora, a Justiça
do Trabalho. Com a emenda 45, ela teve uma amplitude, mas só em relação às situações que tenham relação com o trabalho. O empregado, o empregador contra o empregado para consignar um pagamento, Justiça do Trabalho. Então, nesse caso, a empresa causou um prejuízo por não ter calculado correto. O empregado vai pleitear na Justiça do Trabalho, tá? Uma indenização, e aí vai ter que provar o nexo de causalidade, o prejuízo e tudo mais. Mas será na Justiça do Trabalho. Portanto, gabarito letra A, nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição Federal. Gabarito letra A, nos termos do 114, inciso 6 da Constituição Federal. Bacana, pessoal? Então, resolvemos aí 4 questõezinhas, 4 questões. Nessa última aqui, 114 do inciso 6 da Constituição Federal, dê uma lida também na Constituição, o artigo 109, que vai tratar lá da competência federal, enfim, tá? Uma dica para você. Então, pessoal, nós vamos encerrando aqui esse bloco, tá? Você vai dar uma pausa agora, vai resolver mais umas 4, 5 questões e nós voltamos no próximo bloco para estar trabalhando mais assuntos aí pertinentes à resolução de questões aqui no processo do trabalho. Até a próxima.